Bom dia! Sente só essa música. Mais doce irmã, Escândalo, Caetano Veloso. que você quer mais? Tem uma gravação dela também com a Ângela Rorô, maravilhosa, assim. 1981. Bom dia, Mauro! Oi, Rosa, tô com saudade de ti, Rosa. Oi, Ana Tereza, tudo bem? Oi, Laura, tudo bem, Laurinha? Oi, Fran. Bom dia, Isis, bom dia, Lúcia. Começando com Escândalos, de Caetano. Também sou fã da lua sobre o mar. É sensacional, né? A Ângela Rorô tem uma gravação dela também que é fantástica. Que ela mesma toca no piano. Bom dia, Rúbia. Já tá acordada essa hora? Como assim? O que aconteceu? Você que traz escândalo, irmã. Bom dia, Cris. Eu amei demais. Tô sabendo. É isso. Ai, que vontade de deixar tocar toda ela, né? Mas daí dá problema. Então hoje é domingo, a gente já tem aí uma turma aí. E pra quem não sabe, a Rúbia tá com um projeto, ela acordou cedo hoje, então vamos aproveitar que ela tá aí, porque nós sempre acorda cedo, brincadeira. Essa mulher também acorda muito cedo. Bom dia, Silvia. Tá com o projeto Prosperidade e Abundância, que já saiu do forno, né? Ele estava maturando por meses. E tá um projeto lindíssimo. Então quem quiser saber mais sobre isso, chama a Rúbia aí. E vamos expandir o que é bom. Então tem um monte de coisa boa acontecendo, né? Bom dia, Karim. Tem as mentorias que eu estou dando, que estão maravilhosas, gente. Eu me surpreendi com as mentorias, de verdade. Bom dia, Ana. Me surpreendi mesmo, porque eu não imaginava que fosse ser tão intensas assim e fosse dar resultados imediatos, assim, né? Porque tu fica, né? Oi, Lúcia, a Lúcia tá aí, sabe disso, a Isis tá aí, sabe disso. A gente fica ali tete a tete, né? E vamos praticar, vamos diretamente, ensino, faço as práticas de meditação, falo sobre como o budismo pode te auxiliar da mesma forma aqui, né? Então tem várias mentorias. Quem quiser, me chame. A mentoria da autocompaixão é uma, meditação é outra, budismo é outra. Como a gente vai cercando a mente e dando um jeito nela. Então tem várias coisas acontecendo aí, ó. Entre na página ali que já dá para saber. Deixa eu tirar aqui. Então a gente está lendo A Arte da Felicidade com o Dalai Lama. Bem no finalzinho. Semana que vem essa semana agora que entra amanhã, né? A gente termina. Aí tem alguns em mente. Vamos ver o que acontece. Tá? E aí a gente parou aqui. Uma autoavaliação destemida e honesta pode ser uma arma poderosa contra a indecisão e a baixa autoconfiança. A crença do Dalai Lama de que esse tipo de franqueza pode agir como antídoto para esses estados mentais negativos foi de fato confirmada por uma série de estudos recentes que demonstram com clareza que as pessoas, providas de uma visão realista e precisa de si mesmas, têm a tendência a gostar mais de si mesmas e a ser mais confiantes do que aquelas com autoconhecimento fraco ou impreciso. Ao longo dos anos, muitas vezes presenciei demonstrações do Dalai Lama de como a autoconfiança provém da honestidade e objetividade quanto às nossas capacidades. Foi uma total surpresa. Foi uma total surpresa para mim quando pela primeira vez eu ouvi dizer "eu não sei", diante de uma plateia numerosa em resposta a uma pergunta. Ao contrário da atitude a qual eu estava acostumado entre conferencistas no meio acadêmico ou entre aqueles que se apresentavam como autoridades, o Dalai Lama admitiu sua falta de conhecimento sem embaraço, sem explicações, sem tentar desviando-se do assunto, dar a impressão de ter o conhecimento. Apenas ele disse "eu não sei" e pronto, né? Tem uma coisa no meu olho aqui. Na realidade, ele parecia extrair algum prazer quando deparava com uma pergunta difícil para a qual não tinha resposta.
E costumava fazer piadas a respeito. Eu me lembro do Lama Padma também em retiro, assim, quando o pessoal fazia pergunta para ele, ele ficava um tempo, parava, assim, adorava aquilo, assim, como é bom ter retiro. Aí ele parava, daí ele diz, boa pergunta. Não sei. Então, mas eu vou enrolar, daí ele disse, agora eu vou enrolar para fugir da pergunta e até o sino bater, né? Aí terminava. Então é isso. A gente não sabe, pronto. Por exemplo, uma tarde em Tucson, ele estava comentando um verso da vida do Bodhisattva, de Santideva. E o caminho do Bodhisattva, né? Que era extremamente complexo na sua lógica. Lutou um pouco com o verso, confundiu-se e deu uma boa gargalhada. Estou confuso, acho melhor deixá-lo de lado. Agora, no verso seguinte, isso eu já fiz muitas vezes em aula, assim. Eu esquecia que estava lendo, que eu estava falando. E aí, então... Alguém me diz onde é que eu estou, que eu já nem sei mais. Mas esse Guia do Bodhisattva, eu tenho esse livro, é muito complicado. Eu desisti, não tem como. Tem coisa que tu não acessa e pronto. Enfim, é isso aí. Em resposta a risos simpáticos da plateia, ele riu ainda mais forte e comentou: existe uma expressão específica para essa abordagem. É como um velho comendo. Um velho com dentes muito fracos. O que for macio, ele come. O que for duro, ele simplesmente deixa de lado. Ainda rindo, ele prosseguiu: por isso, por hoje, vamos deixar esse verso de lado. Nem por um instante ele se afastou da sua própria suprema confiança. Tá vendo? E com autocompaixão, né, gente? Saber utilizar a autocompaixão nesse momento. Não sabe, deixa de lado, tá tudo bem. Quem consegue, vamos botar assim, quem não consegue lidar com isso, assim, quando não sabe, fica irritado, fica sentindo a última das pessoas, sentindo incapaz, burra ou fracassada, quando surge uma situação que tu não sabe, e tu simplesmente poderia dizer, não sei, não faço ideia. Quem se sente incapaz, irritada, desonesto com esse propósito, levanta a mãozinha. Levantem, porque eu sei que tem gente que se sente assim. Vocês querem que eu cite os nomes ou vocês vão levantar a mão? Domingo. Vou estragar o domingo das pessoas. Muito bem. Então, a reflexão sobre o nosso potencial. Aí, pronto, Isis começou. Sobre o nosso potencial como um antídoto para o ódio a nós mesmos. Então é um novo capítulo. Numa viagem à Índia em 1991, 2 anos antes da visita do Dalai Lama ao Arizona, encontrei-me rapidamente com ele na sua casa em Dharamsala. Naquela semana ele havia participado de reuniões diárias com um ilustre grupo de cientistas, médicos, psicólogos e professores de meditação ocidental. A Carolina colocou, a Karen, tá bem, é isso aí, na maioria das vezes, né, Karen? Mas também não é Karen. Não é fácil. Numa tentativa de examinar a interação entre mente e corpo e compreender o relacionamento entre a experiência emocional e a saúde física. É isso aí. Reuni-me com o Dalai Lama no final de tarde, depois de uma das suas sessões com os cientistas. Mais para o final da nossa entrevista, o Dalai Lama fez uma pergunta. Você sabe que essa semana estive me encontrando com cientistas? Sei. Vocês também fazem isso quando estão lendo? Agora tô, né? É difícil porque, enfim, mas dá para sentir, né? Quando é o Dalai Lama que fala, eu mudo a voz. E quando é o Hard, é outra voz. E quando vocês estão lendo assim de noite, assim, eu geralmente, né, quando eu vou deitar para ler, eu pego uns livros um pouco menos difíceis, assim para relaxar. Aí eu mudo a voz, eu pego, falo com uma voz assim, depois falo com outra voz. Vocês também mudam voz quando muda o personagem? Nova enquete. Levantem a mão, quem muda a voz? Eu mudo. Parece que dá uma entonação assim. Aí às vezes, quando é um texto longo, eu faço de conta que eu sou o escritor e falo meio que na voz dele, assim, para ficar atento, sabe, consciente assim. Vocês fazem isso ou vocês só leem? Quem muda a voz, levanta a mão. Sim, né, Ana? É muito divertido. Fica mais divertida a leitura, senão ela começa a ficar muito chata. Não estou falando que o livro é chato, tá? Eu estou falando que fica chato.
Aí eu mudo a voz. Ó, prestem atenção como eu mudo a voz. Você sabe que essa semana estive me encontrando com cientistas? Agora é o Dalai Lama falando. Né, amor? Nessa semana foi levantado um assunto que eu considerei muito surpreendente. Esse conceito do ódio a si mesmo, ele lhe é familiar? Sem dúvida, uma boa proporção dos meus pacientes sofre esse problema. Quando aquelas pessoas estavam falando a respeito disso, eu de início não tive certeza se estava entendendo bem o conceito. Karen, tu não vale porque tu lê para as tuas crianças, né? Aí ela fica lendo com voz de mamãe, né? Então ela fica lendo com voz de mamãe, ela lê para os bebês dela, lê para o bebezinho dela que está na barriga também, que eu sei que a Karen está grávida, a Karen é minha aluna, então a gente fica sabendo das coisas. Lê em voz alta. Não, eu falo comigo mesmo. Ontem eu falei para Carolina, adoro falar comigo, adoro falar com pessoas inteligentes. Tá, vou parar. Mas eu adoro falar comigo. Em voz alta não, Isis. Isso aí já é um pouco, né? Mas tá bem, tá valendo. Pensei, deixa eu voltar. Quando aquelas pessoas estavam falando a respeito disso, eu de início não tive certeza se estava entendendo bem o conceito. Disse ele com uma risada. Pensei, é claro que nos amamos. Como uma pessoa pode se odiar? Embora eu acreditasse ter alguma compreensão de como a mente funciona, essa ideia do ódio a si mesmo era totalmente nova para mim. Eu já comentei sobre isso, né? Sim, modesta, né? Eu sou super modesto. O motivo pelo qual eu considerava tão inacreditável é que os budistas praticantes trabalham muito no esforço de superar nossa atitude egocêntrica, nossos pensamentos e motivações egoístas. Então tá aí a tua resposta, Isis. Fica aí me acusando que eu não sou modesto. Os budistas, eles trabalham para superar nossa atitude egocêntrica. A gente não tem um ego inflado. A gente não é narciso. A gente não tem um amor próprio elevadíssimo. Não, isso aí é um exagero. Isso é conversa fiada. A gente é super narciso. Todo mundo é. Todas as pessoas são. Por esse ponto de vista, creio que nos amamos e nos valorizamos demais. Por isso, pensar na possibilidade de alguém não se valorizar e até mesmo de se odiar era algo totalmente incrível. Como psiquiatra, você poderia me explicar esse conceito, como ele ocorre? Descrevi-lhe sucintamente a visão psicológica de como surge o ódio a si mesmo. Expliquei-lhe como nossa imagem de nós mesmos é moldada pelos nossos pais, pela nossa criação, como captamos deles mensagens implícitas sobre nós mesmos, à medida que crescemos e nos desenvolvemos. E delineei as condições específicas que geram uma imagem negativa de nós mesmos. Passei então a detalhar os fatores que exacerbam o ódio a nós mesmos. Como, por exemplo, quando o nosso comportamento não está à altura da nossa imagem idealizada por nós mesmos. E descrevi alguns dos modos pelos quais o ódio a nós mesmos pode ser corroborado em termos culturais, especialmente em algumas mulheres e algumas minorias. Enquanto eu estava analisando esses pontos, o Dalai Lama continuava a sentir, pensativo, com uma expressão curiosa, como se ainda estivesse tendo alguma dificuldade para captar esse estranho conceito. E é nessa visão que eu trabalho a mentoria de autocompaixão. E ela só surge após esses conceitos do Dalai Lama, né, nesse nosso século. Né? E é justamente por causa dessa incapacidade que os tibetanos, os budistas, enfim, de um modo geral, tiveram em entender que o Ocidente, as pessoas sentiam raiva de si mesmo, ódio, e se colocam ali, quando a gente coloca uma imagem idealizada de nós mesmos, que é essa vendida, essa ideia de empatia, de estima, de autoestima, né? E essa ideia de estima muito alta, assim, que a gente sempre tem que estar alcançando, e estima significa medir, né? E a gente passa a vida tentando pular uma corda que está cada vez mais alto, e cada vez tentando atingir metas que estão cada vez mais longe, distantes, até porque meta significa ir além. A palavra significa isso. Então a palavra meta significa ir além. A gente nunca vai alcançar a nossa meta. Jamais, é impossível. Porque meta é ir além. E aí o que acontece? Acontece que a gente fica preso nisso. E aí essa mentoria da autocompaixão é uma tentativa de ajudar dessa maneira. Assim. Eu lembrei agora disso. Groucho Marx disse uma vez em tom espirituoso:
Eu nunca entraria para um clube que me aceitasse. Eu já passei por isso. Tá. Numa extensão desse tipo de atitude pessoal negativa, que resultou numa observação sobre a natureza humana, Mark Twain disse: foi tu que citou Mark Twain esses dias, Mauro? Nenhum homem no fundo do seu íntimo sente algum respeito razoável por si mesmo. E tomando essa visão pessimista da humanidade para incorporá-la às suas teorias psicológicas, o psicólogo humanista Carl Rogers uma vez afirmou: a maioria das pessoas se menospreza. Considera-se desprezível e indigna de ser amada. Sim, é muito interessante porque as pessoas que estão fazendo a mentoria da autocompaixão comigo, quando fazem o teste, se apavoram assim, com o nível que se está, né, de se odiar assim, dessa forma. De se desprezar, de se maltratar. E a gente tem que quebrar imediatamente com isso. Né? Existe na nossa sociedade uma ideia corrente, compartilhada por muitos psicoterapeutas contemporâneos, de que o ódio a si mesmo prevalece na cultura ocidental. Embora ele sem dúvida exista, felizmente pode não estar tão disseminado quanto muitos acreditam. De certo é um problema comum entre aqueles que procuram a psicoterapia, mas às vezes os psicoterapeutas com clínica particular têm uma visão parcial, uma tendência a basear na sua opinião geral sobre a natureza humana naqueles poucos indivíduos que entram nos seus consultórios. Concordo 100% com o Howard, mas só que esse livro foi feito há 20 anos atrás, lembrando, com a ascensão da internet, essa autoestima foi, né, por água abaixo, porque as pessoas no Instagram e no Face, enfim, né, na mídia, elas são sempre maravilhosas, lindas, retocadas, ainda mais surgiram os filtros, né, e a sua vida é perfeita. Então as pessoas começam a ter um sentimento de depressão, de tristeza por si mesmo, né? A sua vida é ruim, né? Mas a gente está olhando por um filtro, né, gente? A maioria dos dados baseados em evidências experimentais estabeleceu, entretanto, o fato de que as pessoas têm a tendência, ou pelo menos é isso que querem, a ver-se sob uma luz favorável, classificando-se como melhor do que a média. E não é impossível todos estarem na média, entenderam? Por isso que a autoestima não funciona. Em praticamente todas as pesquisas com perguntas sobre qualidades subjetivas e socialmente desejáveis. Desse modo, embora o ódio a si mesmo possa não ser tão generalizado quanto normalmente se acredita, ele ainda pode ser um obstáculo tremendo para muita gente. Fiquei tão surpreso com a relação do Dalai Lama quando ele próprio ficou com o conceito de ódio a si mesmo. Sua resposta inicial em si pode ser muito reveladora e benéfica. Há 2 pontos relacionados à sua notável reação que justificam um exame. O primeiro consiste simplesmente no fato de ele não estar familiarizado com a existência do ódio a si mesmo. O pressuposto de que o ódio a si mesmo é um problema humano mais comum leva a uma sensação impressionista de que se trata de uma característica profundamente entranhada na psique humana. No entanto, o fato dela ser praticamente desconhecida em culturas inteiras, nesse caso na cultura tibetana, é um forte sinal nos lembrar que essa perturbação mental, como todos os outros estados mentais negativos que examinamos, não é uma parte intrínseca da mente humana. Não é. A gente não tem isso. A gente revela isso, né? A gente vai brotando isso, brotar isso. Ela não é algo com que já nascemos, cujo peso cai irrevogável nas nossas costas. Nem é uma característica indelével da nossa natureza. Ela pode ser eliminada. Somente essa percepção já serve para enfraquecer seu poder, oferecer-nos esperança e aumentar nosso compromisso de eliminá-la. O segundo ponto relacionado à reação inicial do Dalai Lama foi sua contestação. Odiar a nós mesmos? É claro que nós nos amamos. Para aqueles de nós que sofrem de ódio a nós mesmos ou que conhecem alguém que tenha esse problema, essa resposta pode parecer incrivelmente ingênua à primeira vista. Porém, depois de um exame mais minucioso, pode surgir uma verdade penetrante nessa sua resposta. O amor é difícil de definir. E pode haver definições diferentes. No entanto, uma definição do amor, e talvez a forma mais pura e enaltecida desse sentimento, é um desejo total, absoluto e incondicional da felicidade do outro.
Não importa se o outro faça algo para nos ferir, ou mesmo se gostamos dele ou não. Ora, no fundo do nosso coração não há nenhuma dúvida quanto a todos nós querermos ser felizes. Portanto, se nossa definição de amor está baseada num desejo autêntico de que alguém seja feliz, então cada um de nós de fato ama a si mesmo. Cada um de nós deseja sinceramente sua própria felicidade. No meu trabalho em consultório, às vezes encontrei os casos mais extremos de ódio a si mesmo, ao ponto em que a pessoa passa a ter pensamentos recorrentes de suicídio. No entanto, mesmo nos casos mais extremos, a ideia da morte em última análise se baseia no desejo, por mais desorientado e equivocado que seja, do indivíduo se libertar do sofrimento, não de causá-lo. Isso é triste, né? Quando chegam nesse ponto, né? Muito, 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 muito triste. Muito triste. Logo, talvez o Dalai Lama não estivesse muito longe do alvo na sua crença, de que todos nós temos um amor próprio latente. Nós temos amor próprio e faz parte do ser humano. E essa ideia sugere um poderoso antídoto ao ódio a nós mesmos. Podemos neutralizar diretamente pensamentos de autodesvalorização, relembrando-nos de que, por mais que detestemos algumas das nossas características, por trás de tudo isso, nós desejamos ser felizes. E esse é um tipo de profundo de amor. Vamos parar aqui, depois segue um outro texto mais longo. Hoje é domingo, vamos com calma, vamos falar de amor. Vamos estabilizar um pouquinho. Eu já estou sabendo que aí o pessoal segue a prática. Então, domingo, com calma. Quem está deitadinha, continua. Quem está sentado, então, sentada, só desencosta as costas da poltrona, da cadeira. Sem pressa, faz um sobrevoo no seu corpo. Faça uma inspiração profunda pelas narinas. Não precisa ter pressa, com calma. Pode ter o tempo que precisa para se organizar. Esse é o teu momento, é o momento que a gente vai olhando para a gente, se familiarizando. Comecem agora com essa ideia de hoje termos um sankalpa, uma motivação, que seja de agradecimento. Se há algo que lhe incomoda na vida, seja na área pessoal, profissional, alguma coisa que lhe incomoda na sua psique, ou seus estados psicológicos, ou no seu corpo, deixe de lado agora. Se isso tem lhe acompanhado ao longo dos últimos tempos, deixe de lado tudo isso agora e agradeça. Sinta que simplesmente falar em agradecimento, o corpo já vai relaxando. Cada vez que eu inspiro, cada vez que eu expiro, agradeça todas as partes que compõem o teu corpo, por elas estarem funcionando e se empenhando em funcionar para te manter. Agradeça a cada parte externa, a cada membro, por cumprir a sua função. E embora de alguma maneira pode ser que alguns de vocês não estejam com os membros totalmente ativos, 100%, mesmo assim, agradeça da forma como eles se apresentam. Agradeça seus órgãos internos, que eles estejam funcionando da melhor forma dentro das condições que se apresentam. Agradeça isso. Sejam gratos por essa máquina estar funcionando. Levem a sua atenção, a sua energia a determinado órgão que para vocês é importante que observe agora, que pode ser que ele não esteja com 100% de funcionamento. E apenas seja grato.
por ele lhe manter, por se esforçar. Comece a ter amor pelas partes do seu corpo, assim como o teu corpo é, da forma que ele se apresenta. Não busque defeitos, apenas agradeça. Agradeça a cada célula do seu corpo. E à medida que vai agradecendo, vai sentindo o seu corpo, ancorando a mente no corpo, nesse estado de ser grato, vai sentindo que uma onda de energia positiva, de uma sensação boa, de presença, desse corpo que faz tudo por ti, para tu te manter nesse mundo 3D. Agradeça também a forma como tu te movimenta psicologicamente nesse mundo, a tua forma como tu te apresenta. Embora tu entenda que hajam falhas nessa tua maneira de ser na vida, agradeça mesmo assim. Entenda que todos nós, todos os seres do planeta são imperfeitos. Perceba isso. Se há algo que lhe incomoda, imagina que há muitos seres no planeta que também têm esse mesmo pensamento, que compartilham da mesma situação. Agradeça por ter a possibilidade, a capacidade de alterar se algum traço lhe incomoda. E ver isso, reconhecer isso, já é o caminho. Vai se familiarizando consigo e aceitando essas condições que se apresentam, agradecendo. E se mesmo assim ainda estiveres relutante com a forma que ages no mundo, com seu corpo e com sua mente, e que está sofrendo, dizendo palavras ásperas para si, tente ver no seu corpo agora, ou na sua mente, ou à sua volta, através dos sentidos, algo que seja totalmente fixo, imutável. Tente reconhecer se há algo que é totalmente fixo, imutável, seja no pensamento, seja nas sensações. Continue procurando. Chegarás à conclusão, se fizeres uma análise profunda, contínua, que tudo está em constante transformação. Se tudo está em constante transformação, não se fixe nessa ideia, na ideia da sua mente, que a sua mente está presa, confinada nesse estado. O estado que te causa uma emoção aflitiva, um condicionamento aflitivo. Tudo se transforma o tempo todo. Não se fixe. Libere qualquer sentimento de insatisfação consigo. Libere e veja que tudo está mudando e tu está mudando junto com esse todo. Não segure esse fluxo.
Ao longo do dia hoje, então, observe a sua volta através dos sentidos, através do seu corpo, através dos seus pensamentos. Veja se seu pensamento agora é o mesmo de antes, novamente ele mudou. Então faça uma intenção para hoje. Quando surgir algum pensamento negativo sobre si mesmo, perceba imediatamente que não está se fixando e apenas olhe para o pensamento e diga: olha só, a força do hábito surgindo. Pensamento negativo, quando pego de surpresa, é como uma criança, ele simplesmente para. Tu reconhece. E imediatamente não há fixação. Faça essa intenção hoje. Não rumine. Solte e veja ele se transformando. Se observe durante o dia. Quando surgir, diga: olha só, pensamento surgindo. E solte. Solte. Inspire. Toda vez que inspirar, quando o pensamento negativo surgir, e expirar e sorrir, há uma quebra do padrão celular de gravação desse pensamento. Faça isso, retome a sua mente ao seu estado, olhe à sua volta, ative os sentidos, mantenha estado de presença e atenção plena, se conecte com o presente e verá que novamente a tua mente se posiciona num estado isento de pensamentos negativos. Faça isso durante todo o tempo, atenção plena. Bom domingo para vocês. Quem vai continuar na prática, continue apenas repousando a mente agora, sem criar nenhuma expectativa de pensamento. Apenas repouse. Repouse, repouse. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. E que nós possamos tornar um caminho iluminado. Bom domingo para vocês e até amanhã.